Construído no final do século XIX, o casarão da Avenida Goiás, como era conhecido em Jataí, foi responsável por um grande contexto histórico do município. Tombado no ano 2000 pelo então prefeito Humberto Machado, o imóvel foi patrimônio histórico por muito tempo, até que recentemente, com o destombamento do prédio, o casarão foi demolido no último fim de semana. Olha, eu conheço aquilo ali desde quando era menino, desde 1948. Naquele lugar a gente ia na rua com meu pai e a gente parava ali e meu pai ficava contando a história de Jataí. Porque do lado de baixo, onde é o Maria Bárbara, morava a dona Ana Isabel de Carvalho, que era mãe do Dr. Serafim. Nunca esqueci o nome da casa, lá era 27. E de cima ele contava a história da casa do seu Flávio Vilela. E a gente ficou sabendo que ali foi escola, ali foi farmácia, foi gabinete médico, foi Câmara de Vereadores, né? E lá naquele prédio, pela época, veio aqui o governador de Goiás, em 1929, a convite do Dr. Marcondes de Godoy, que era deputado, para inaugurar o grupo Marcondes de Godoy, que naquele tempo chamava Brasil Caiado. Que lá teve 4 nomes: Brasil Caiado, João Pessoa, Jataí e por último Marcondes de Godoy, né? Quer dizer, no meu ponto de vista, ali era uma relíquia do centro da cidade, porque se você andar, você vai encontrar poucos imóveis que foram tombados. Quer dizer, essa ação que foi gerada aí no dia de domingo, por exemplo, foi uma coisa que deixou todo mundo chocado. Porque, quer dizer, aproveitaram a calada da noite e foi lá e fizeram aquele serviço. Por que foi feito aquele serviço, daquele jeito? De medo da população? Foi pior do que a enchente lá de Mariana. Sem o povo esperar, jogaram tudo no chão. Quer dizer, pelas duas leis que nós temos. A do Humberto Machado de 2000, que traz o tombamento, e pela lei do Fernando Henrique Pérez, que determina de que forma deve ser conduzido os edifícios tombados, a gente fica muito triste. Então não existe lei aqui em Jataí. Ninguém respeita nada. Vai chegando e fazendo as coisas às escuras, sem nenhum pronunciamento para a sociedade tomar conhecimento. Eu fico desolado, a verdade é essa. Como jataiense, eu fico desolado com essa situação que nós vimos lá. A lei citada pelo professor fala sobre todos os bens tombados e que não podem ser destruídos, demolidos ou mutilados, nem sem prévia e expressa autorização da Prefeitura Municipal, através da Superintendência Municipal de Cultura, a serem reparados e reformados, estipulando multas com demolição de mais de 50% do bem tombado a 20% do valor do imóvel registrado em cartório, atribuindo-se ao valor mínimo de até 20 salários mínimos. Inclusive, nessa lei do Fernando, que revogava uma lei anterior, ele determinava multas caras em cima de quem pelo menos tocasse na fachada do prédio. E proíbe expressamente nessa lei a demolição de qualquer tipo de imóvel que foi tombado. E eu não sei de que forma foi que isso aconteceu e a gente fica preocupado em saber qual é a resposta que a autoridade competente vai dar para isso. Como resposta do Poder Executivo, nós ouvimos o Procurador-Geral da Prefeitura. Ele disse que mesmo com o tombamento do imóvel, ele nunca ficou sob responsabilidade do município, e sim dos proprietários. Na realidade, ele nunca ficou sob a responsabilidade do município, porque os imóveis tombados são de responsabilidade do proprietário. Ele continua em nome do proprietário. A sua manutenção tem que ser feita pelo proprietário e não pelo município. Porém, o ato de demolição do imóvel, que é de responsabilidade dos proprietários, teve que passar primeiro por um processo de destombamento. Os trâmites para que o imóvel pudesse ser demolido começou em setembro desse ano, junto ao Ministério Público. Houve destombamento, que foi inclusive acompanhado pelo Ministério Público, que havia aberto um inquérito civil para acompanhar a situação daquele imóvel. E início de setembro, os proprietários apresentaram um laudo ao município, requereu o seu destombamento, alegando que era impossível a sua restauração. Diante disso, após uma reunião com o Ministério Público, eu estava presente e os proprietários, nós então entendemos que era possível o destombamento, fizemos o decreto e o senhor prefeito assinou,
e enviamos uma cópia ao representante do Ministério Público de posse desse decreto. Ele emitiu um despacho determinando o arquivamento do inquérito civil público por entender que não havia mais interesse público do município em relação àquele imóvel, que ele não comportaria mais ser restaurado. E, aliás, o município só fez o decreto depois que foi apresentado um último laudo definitivo recomendando o destombamento e a demolição do prédio. Isso. Ou seja, de fato, essa demolição é totalmente legal e partiu de responsabilidade dos proprietários, é isso? Ela é legal porque o proprietário requereu e o município, com base em laudo legal, emitiu o decreto destombando o imóvel. Esse decreto é de setembro deste ano, foi publicado regularmente. Esse decreto foi levado para o inquérito civil, lá no Ministério Público. O Ministério Público, o promotor titular, analisou e emitiu um despacho final, entendendo que ele era legal e que o imóvel poderia, então, ser destombado. Ainda de acordo com o procurador-geral da Prefeitura, o ato de demolição do prédio foi de responsabilidade dos proprietários e que não houve nenhum tipo de interferência da Prefeitura a partir de que o imóvel foi destombado. A partir do momento que o município destombou o imóvel, deixou de existir interesse público do município sobre aquele bem. Ele voltou ao domínio pleno do proprietário, que podia fazer dele o que bem interessasse. Ok? Se quisesse restaurar ou demolir, então era uma decisão dos proprietários. Contudo, quem preza pela história do município e que faz parte de todo um contexto histórico de Jataí, fica a indignação com esse ato de demolição de um patrimônio histórico de nossa cidade. Daqui uns dias nós vamos mostrar o que para os nossos filhos, para os nossos netos. Não digo nem filho meu, mas para os nossos netos. Se eu andasse pela Avenida Goiás, falava aqui morava fulano, aqui morava ciclano, e pelo número de imóveis que foi tombado, que mais ou menos é uma média de uns 20, e você vai ver que muitos deles já não existem mais. Foram totalmente assim destruídos, em desrespeito a uma lei que regulamentava os procedimentos a serem adotados por quem adquirisse um imóvel tombado. Isso. Na opinião do senhor, esse contexto histórico da nossa cidade deve ser preservado, né, professor? Sem dúvida alguma. Eu desço lá onde é a Academia de Letras, aquele imóvel ali também faz parte dos móveis que foram tombados, e foi do meu bisavô, Valeriano Raimundo Prado. Esse dia eu estive olhando lá e pensando, como será que era o procedimento aqui daquelas pessoas, que a cidade começou ali, né? E você desce lá, vê o que tem lá, daquela história do povo antigo que morava ali. Acabou.